Na aula anterior, definimos a grandeza física força e discutimos o seu aspecto vetorial, apresentando a força como uma grandeza com módulo, direção e sentido. Dando continuidade ao conteúdo de dinâmica, nesta aula apresentaremos as 3 leis de Newton do movimento e suas aplicações em situações diversas. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, diz o seguinte: quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele se move com velocidade constante, que pode ser nula, e aceleração nula. Ou seja, se a força resultante sobre o corpo for igual a zero, o que é que vai acontecer? O corpo vai se manter em repouso ou em movimento uniforme. Ou seja, ele vai manter uma velocidade constante e se deslocar em linha reta. Uma outra forma de enunciar a primeira lei de Newton é dizer que um corpo manterá o seu estado de movimento a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Ou seja, o corpo vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Nas 3 figuras que nós temos abaixo, nós temos uma pessoa deslizando um disco sobre 3 superfícies diferentes. A primeira figura, da esquerda, o disco é deslizado sobre uma mesa. Na segunda figura, o disco é deslizado sobre uma superfície de gelo. E na terceira figura, o disco é deslizado sobre um colchão de ar. A terceira figura, quando o disco é deslizado sobre um colchão de ar, ela ilustra um pouco melhor, vamos colocar assim, a primeira lei de Newton. Se você conseguir imprimir uma velocidade v num disco sobre um colchão de ar, certo? Assumindo que esse colchão de ar não impõe resistência ao movimento, ou seja, ele não aplica uma força contrária ao movimento sobre o disco, a tendência é que se você tivesse um plano, um colchão de ar infinito, o disco permanecesse, continuasse em movimento infinitamente. Isso é consequência da primeira lei de Newton. A partir do momento que o disco atinge uma velocidade v, ele não diminui essa velocidade nem a direção do movimento, e nem altera a direção do movimento, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Então nós vimos que na primeira lei de Newton, um corpo vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Só que a lei de Newton ela tem uma condição. Ela só vai ser válida para o que a gente chama de sistema de referência inercial. O que é um sistema de referência inercial? Basicamente, é um sistema de referência onde a primeira lei de Newton é válida. Basicamente, é um sistema que não está acelerado. Por exemplo, se você está dentro de um ônibus e o ônibus acelera, para frente, você é automaticamente jogado para trás. O ônibus acelerado, ele não é um sistema de referência inercial, porque o movimento dele vai alterar a medida que nós temos e a percepção que nós temos da força newtoniana. Um outro exemplo de referencial não inercial é um carro em movimento realizando uma curva. Se você deixar uma bolinha de ping-pong sobre o painel do carro, paradinha, no momento que o carro faz a curva para a esquerda, a bolinha de ping-pong é jogada para a direita, certo? Sem que ninguém a toque. Então, o carro descrevendo uma curva também não é considerado um sistema de referência inercial. Tem situações que ilustram um referencial não inercial, certo? Na letra A, na primeira parte da figura, aqui na esquerda, nós temos uma pessoa que está de patins dentro do vagão de um trem. Ela está parada dentro do vagão e o vagão começa a acelerar. Ele está parado e entra em movimento. Ele adquire uma certa velocidade v. À medida que ele vai acelerando, vocês percebem aqui, que o rapaz de patins continua na mesma posição em relação aos trilhos do trem. Ou seja, o referencial, que é o vagão do trem, acelerou,
mas a pessoa que está dentro do trem de patins não acelerou, né? Então, esse é um exemplo de referencial não inercial. Na segunda situação, também para o vagão do trem, né, para um referencial acelerado, nós temos que o vagão, aqui ó, na B, o vagão ele descreve uma certa velocidade V e ele começa a desacelerar, ele começa a frear, né, a diminuir a velocidade. À medida que ele diminui a velocidade, a tendência do rapaz que está de patins dentro do vagão é manter a velocidade que o vagão tinha anteriormente. Então, à medida que o vagão diminui a velocidade, o rapaz que está dentro do vagão, ele é lançado para frente, certo? Esse é outro exemplo, né, do que é um referencial não inercial. E na letra C, na direita da figura, nós temos o vagão descrevendo uma curva. Ó. A direção, o sentido do movimento é esse. Ele está com velocidade V e aí ele descreve uma trajetória curvilínea. Quando ele descreve uma curva, a aceleração do vagão ela aponta para o centro da curva. E a pessoa, né, o rapaz que está de patins dentro do vagão, que ele, ó, como a curva é para esquerda, né, na nossa esquerda, que estamos assistindo o vídeo, o rapaz ele é jogado para a direita. Acabamos de ver na primeira lei de Newton que para que um corpo se mova, nós devemos aplicar uma força externa sobre ele. Quando fazemos isso, o corpo acelera, ou seja, a sua velocidade começa a variar. A primeira observação que a segunda lei de Newton nos apresenta é que a força externa aplicada sobre o corpo é diretamente proporcional à aceleração e tem a mesma direção dela. Então, a força resultante ou a força externa é diretamente proporcional à aceleração. O que é que isso significa? Significa que se eu dobrar a força, a aceleração também vai ser dobrada, né? Se eu diminuo a força pela metade, a aceleração também vai ser diminuída pela metade. Aqui abaixo, nós temos três figuras que ilustram essa primeira observação que nós fizemos a respeito da segunda lei de Newton. Na letra A gente tem uma força resultante, né, constante, que provoca uma aceleração constante. Aqui, ó, onde a força resultante, né, é igual a F1. Na segunda figura, na letra B, a força resultante é dobrada. E quando a força resultante é dobrada, como a aceleração é diretamente proporcional, ela também vai dobrar. E na letra C, né, na última figura, nós temos a força resultante caindo pela metade em relação à situação que nós vimos na primeira figura, né? Então, a força resultante é a metade de F1. Quando eu reduzo a força resultante à metade, a aceleração também é reduzida à metade. Aqui na figura 4.13 é mostrado mais uma vez a relação entre aceleração e força. Na primeira parte da figura, aqui, ó, nós temos um disco de hóquei, né, que está deslizando sobre uma superfície sem atrito. Nas três situações, em A, B e C. O disco de hóquei desliza numa superfície sem atrito. Na parte A da figura, a força resultante é zero e, como a aceleração é diretamente proporcional à força, a aceleração também é zero. Então, o hóquei ele se move com velocidade constante, certo? Uma observação interessante é que quando o somatório das forças é igual a zero, nós dizemos que o corpo está em equilíbrio. Ele pode estar em equilíbrio parado, quando o somatório das forças é zero, e ele pode estar em equilíbrio em movimento, quando ele descreve uma velocidade constante e se desloca em linha reta, certo? Então, na situação apresentada em A, a força resultante é zero
E, logicamente, consequentemente, a aceleração também vai ser zero. E aí, o objeto ele se desloca descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Na situação em B, nós temos a força sendo aplicada na mesma direção e sentido da velocidade. Então, a velocidade aponta para a direita e a força também aponta para a direita. Isso faz com que surja uma aceleração também para a direita. E essa aceleração vai provocar um aumento no módulo do meu vetor velocidade, ou seja, a velocidade vai aumentar quando eu aplico a força paralelamente à velocidade, né? Aparece o vetor aceleração e a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. E aqui na segunda situação, a gente diz que o movimento é um movimento uniformemente variado. Em C, a gente tem uma mudança. A força aponta para a esquerda, a aceleração aponta na mesma direção em sentido da força, também para a esquerda, só que o vetor velocidade está apontando para a direita. O que é que acontece com o movimento do disco de hóquei? A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E a situação em C também representa um movimento uniformemente variado. Só que na situação em C, a aceleração e o vetor velocidade são antiparalelos. Aqui uma outra situação, agora para o movimento circular uniforme. Você observa que mais uma vez a força está na mesma direção em sentido da aceleração. No caso do movimento circular uniforme, a gente tem uma situação um pouco diferente. O vetor força ele vai atuar de forma a descrever uma trajetória curvilínea. Então ele vai estar acelerando a partícula, certo? Está de outra cor. Ele está acelerando a partícula somente mudando a direção do vetor velocidade. O módulo do vetor velocidade ele permanece constante no MCU. O que está sendo acelerado, vamos colocar assim, é a direção do vetor velocidade. E aí, o resultado disso é essa trajetória circular. E como nós dissemos anteriormente, né, o vetor força, mais uma vez aparecendo sempre na mesma direção do vetor aceleração. Confirmando mais uma vez a nossa primeira observação referente à segunda lei de Newton, que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Bem, nós vimos que a força é proporcional à aceleração. Outra forma de dizer isso é dizer que a força resultante é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a aceleração. No caso da segunda lei de Newton, essa constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Então, nós podemos relacionar as grandezas dessa forma. A massa pode ser calculada dividindo o módulo da força pelo módulo da aceleração. A força pode ser calculada multiplicando a massa vezes o módulo da aceleração, ou a aceleração, né? Se você quiser encontrar a aceleração, você divide o módulo da força pela massa. A unidade de massa é o quilograma,
E se eu quiser imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo em um corpo de massa 1 kg, eu tenho que aplicar sobre esse corpo a força de 1 newton. E aí fica definida a unidade de força, né? Que é o newton. 1 newton equivale a 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Juntando a relação matemática obtida no slide anterior e as observações a respeito da direção e sentido da força resultante da aceleração, definimos a segunda lei de Newton, que diz: quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele acelera. A aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. O vetor força resultante é igual ao produto da massa do corpo pelo vetor aceleração do corpo. Agora que nós definimos a segunda lei de Newton, é importante ressaltarmos a diferença entre massa e peso. A massa caracteriza a propriedade da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior a força necessária para produzir uma dada aceleração ou alterar a configuração de movimento do corpo. Já o peso de um corpo, por outro lado, é a força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre o corpo. Outra diferença é que a massa é uma grandeza escalar, enquanto que o peso é uma grandeza vetorial. Eles têm uma relação, né? Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser o peso daquele corpo. Mas são duas grandezas com características totalmente diferentes. A relação matemática entre essas duas grandezas é dada por essa equação aqui ao lado direito, onde o peso de um corpo é dado pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Aqui na figura nós temos duas situações distintas. Na primeira, o corpo está em queda livre. A aceleração a qual o corpo está submetido é a aceleração da gravidade. A força resultante sobre o corpo é a força-peso, né? E aí a gente calcula o peso do corpo utilizando a relação onde o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Na mesma figura, um pouco mais à direita, a gente tem o corpo suspenso, né? O corpo está em equilíbrio, o somatório das forças no corpo é igual a zero. Eu tenho a força-peso apontando para baixo. Mais uma vez, o peso é calculado através do produto entre a massa e a aceleração da gravidade. E eu tenho uma tração, né, apontando para cima devido à corda que está segurando o bloco. Como o corpo está em equilíbrio, a aceleração é nula. Mas apesar de eu ter duas situações diferentes, o peso é calculado sempre da mesma forma. A terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação, diz o seguinte: quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, uma ação, então o corpo B exerce uma força sobre um corpo A, uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Essas duas forças atuam em corpos diferentes. Então, como acabamos de ver no enunciado do slide anterior, a terceira lei de Newton diz que para toda ação eu vou ter uma reação igual em módulo e em direção e oposta em sentido. Lembrando que essas forças, ação e reação, atuam em corpos diferentes. Aqui na figura 4.25, nós temos uma situação que ilustra a terceira lei de Newton. Nós temos uma pessoa, que é chamada de A, chutando uma bola, que é chamada de B. A força que a pessoa aplica na bola está localizada na bola. É o F de A em B. Quando a pessoa chuta a bola e aplica a força na bola, a bola também aplica uma força na pessoa, que é a força de B em A. Certo? As duas forças, vocês estão vendo aqui, possuem a mesma direção,
que é a direção definida por essa linha lilás aqui que eu desenhei. Elas possuem a mesma direção, só que elas apontam em sentidos diferentes. A força de B em A, a força da bola na pessoa, aponta nessa diagonal para baixo, e a força de A em B, a força da pessoa na bola, aponta nessa diagonal para cima. Certo? Então a gente tem uma situação que ilustra a terceira lei de Newton. Eu tenho uma ação, que é a força da pessoa na bola, o F de A em B, que causa uma reação, que é a força da bola na pessoa, o F de B em A. Elas estão na mesma direção e apontam em sentidos opostos. Essa oposição de sentido, ela é representada na equação vetorial acima por esse sinal negativo aqui. A equação mostra também que o módulo de F de A em B vai ser igual ao módulo de F de B em A. Com isso encerramos. Na aula de hoje foram apresentadas as 3 leis de Newton, definimos referencial inercial e também as diferenças entre massa e peso.